Quer saber os principais tópicos relacionados ao controle concentrado de constitucionalidade? Vem comigo! Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aproveito para deixar um grande abraço para os meus alunos e para as minhas alunas. E hoje nós vamos falar sobre o controle concentrado de constitucionalidade. Não é o objetivo dessa aula esgotar todos os pontos sobre o assunto, é uma aula rápida, uma aula objetiva que deve ser acompanhada pela leitura, dos dispositivos legais que eu vou indicar, bem como pela leitura da Constituição e de um capítulo, de uma obra de direito constitucional que aborde o assunto. E por falar em obra de direito constitucional, nós temos duas referências bibliográficas da aula de hoje, duas obras que eu utilizei para preparar essa videoaula para vocês. Vou colocar o link aqui embaixo. Uma delas é o curso de Direito Constitucional do professor Flávio Martins e a outra é o livro, a obra O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro, do professor Luiz Roberto Barroso. O link está aqui embaixo se você quiser conhecer melhor essa obra, para ficar como referência e até para sugestão se você quiser adquirir. Então, afinal de contas, o que é este controle concentrado de constitucionalidade? É um tema que os estudantes de direito, muitas vezes eles não gostam de estudar, eles enfrentam alguma dificuldade. Vocês vão ver que a essência do conteúdo ela é bem simples. O controle de constitucionalidade ele está relacionado à ideia de supremacia do texto constitucional sobre as demais normas do ordenamento jurídico brasileiro. E justamente por conta da Constituição ser a lei mais importante do país, a lei maior, todas as outras normas, todas as outras espécies normativas do nosso ordenamento jurídico, elas precisam respeitar o que está previsto na Constituição. E aí, se porventura alguma norma ingressar no ordenamento jurídico brasileiro violando alguma previsão, algum artigo da Constituição, cabe o controle concentrado de constitucionalidade. E por que será que essa modalidade de controle tem esse nome, controle concentrado? Nas palavras do professor Luiz Roberto Barroso, o controle de constitucionalidade concentrado é aquele que é exercido por um único órgão ou por um número limitado de órgãos, criados especificamente para este fim. E aí o professor Luiz Roberto Barroso ele fala que no plano federal a gente vai ter como paradigma, como fonte de referência a Constituição da República e o órgão que fará este controle de constitucionalidade é o STF, o Supremo Tribunal Federal. E o professor Luiz Roberto Barroso, ele ainda diz o seguinte, que no plano estadual, o paradigma vai ser a Constituição do Estado. E aí o órgão responsável por fazer o controle de constitucionalidade no plano estadual é o Tribunal de Justiça do Estado. No caso aqui de Minas, é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E aí, é importante que vocês saibam que este controle concentrado de constitucionalidade ele é feito por meio de 5 diferentes ações. Então nós temos a ADI, ou Ação Direta de Inconstitucionalidade, que ela tem 3 modalidades, a ADI genérica, a ADI interventiva e a ADI por omissão. Nós temos ainda a ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade, e a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então nós vamos iniciar a ação direta de inconstitucionalidade genérica, que é essa ação que tem como objetivo declarar a incompatibilidade de uma norma com a nossa Constituição Federal, A ideia é mostrar que existe a incompatibilidade de uma norma infraconstitucional com a Constituição. E aí, você precisa saber o seguinte, se nós estamos falando de uma norma federal ou estadual que contrariem a Constituição Federal, o órgão responsável por julgar essa ADI vai ser o STF. A previsão está no artigo 102, inciso 1º, a linha A.
Por outro lado, se nós estamos falando de uma lei estadual ou uma lei municipal que contrariem a Constituição Estadual, o órgão responsável pelo julgamento vai ser o Tribunal de Justiça do Estado, artigo 125 da nossa Constituição Federal. Por fim, se for uma lei municipal contrariando a Constituição Federal, não vai caber ADI, caberá a DPF, que é uma outra ação que nós ainda vamos estudar. Professora, e se a lei municipal estiver contrariando a lei orgânica do município? Porque você que está me assistindo deve saber que o município ele não tem Constituição, ele tem lei orgânica. Neste caso, justamente porque a lei orgânica ela não é uma modalidade de Constituição, quando a lei municipal contrariar a lei orgânica, não cabe controle de constitucionalidade, cabe controle de legalidade, nas palavras do professor Flávio Martins. E para quem é de Minas e está assistindo essa aula, a previsão do controle de constitucionalidade em âmbito da nossa Constituição Estadual de Minas Gerais está prevista no artigo 118 da Constituição Estadual de Minas Gerais. Vou colocar o link aqui para você acessar o site da Assembleia Legislativa, onde você pode encontrar a Constituição Estadual atualizada. Então vamos lá, quem são os legitimados ativos? Já sabemos que o STF vai julgar a ADI. E quem são os legitimados ativos em âmbito federal? Porque em âmbito estadual você tem que consultar a Constituição do seu estado. Aqui em Minas eu já até falei para vocês o artigo, é o artigo 118. Mas em âmbito federal, os legitimados estão no artigo 103 da Constituição. E vocês vão ver que eles são legitimados para todas as ações de controle de constitucionalidade, com exceção da ADI interventiva, que tem um só legitimado. Mas no mais, todos os outros legitimados são os mesmos. Então nós temos no artigo 103, que podem propor essas ações o presidente, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou de Câmara Legislativa, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador do Estado ou Distrito Federal, Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, partido político desde que tenha representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe desde que atue em âmbito federal. Então são esses legitimados para a propositura da ADI e das demais ações de controle, com exceção da ADI interventiva. Gente, os legitimados da ADI, eles se subdividem em dois grupos, de acordo com a jurisprudência do STF. Nós temos os legitimados universais, que são a maioria, que podem propor a ADI sobre qualquer tema, em qualquer circunstância. E nós temos os legitimados interessados, que é aqueles que precisam provar que eles têm um interesse especial na propositura daquela ação. Eles têm que comprovar a pertinência temática entre a atuação do órgão e a ADI que está sendo proposta. Então são eles o governador, a mesa das assembleias legislativas e a confederação sindical, nas palavras do professor Flávio Martins. Então aí nós temos que falar algumas questões importantes. É possível a propositura de ADI contra emenda constitucional? Sim, é possível para o professor Flávio Martins. Ele também entende que é possível propor a ADI contra medida provisória? Ele entende que sim. E a ADI contra norma constitucional originária? O STF ele tem um entendimento que não cabe a ADI contra norma constitucional originária. E com relação à ADI contra a lei anterior à Constituição de 88, o entendimento é de que não cabe, que caberá à DPF se uma norma anterior à Constituição de 88 contrariá-la. Procedimento da ADI. O procedimento da ADI está previsto na Lei 9.868 de 99. Vou colocar essa lei aqui embaixo, que é importante que você leia ela inteira.
Então essa lei, primeiro ela repete os legitimados que nós já vimos lá do artigo 103 da Constituição, ela estabelece os requisitos da petição inicial, dentre outros. E aí nós temos algumas outras informações procedimentais, né, da ADI. Segundo o professor Flávio Martins, não cabe desistência nesse tipo de ação, não cabe intervenção de terceiros, mas cabe a participação do amicus curiae. Quem que é o amicus curiae? É aquele terceiro que ingressa num processo para auxiliar o órgão jurisdicional a julgar a causa, né, para fornecer aí informações e subsídios para o órgão jurisdicional. Então, essa figura do amicus curiae é uma figura, né, o Código de Processo Civil trata melhor a respeito disso, cabe na ADI. Ainda, né, sobre o procedimento da ADI, o efeito da ADI é erga omnes vinculante. O que significa? Que uma vez que a ADI ela for julgada procedente pelo STF, a sentença, né, do STF reconhecendo que uma norma ela é inconstitucional, vale para todo mundo. Então, o entendimento do STF vale para todo mundo, tanto para o Poder Judiciário quanto para a administração pública. O efeito é ex tunc como regra, ou seja, a decisão do STF retroage, ok? E o STF, por 2/3 dos seus membros, pode modular os efeitos, ou seja, eles podem dizer a partir de quando que aquela decisão, né, eu chamei de sentença, mas o termo mais adequado nem é sentença, é uma decisão, a partir de quando que aquela decisão ela vai valer. Aí nós temos uma outra modalidade de ADI, que é a ADI interventiva. A ADI interventiva, ela também é julgada pelo STF, mas ela tem um único legitimado ativo, que é o Procurador-Geral da República. Então ela é a única modalidade de ADI que não cabem todos aqueles legitimados do artigo 103. E aí, o professor Luiz Roberto Barroso, ele fala que a intervenção federal consiste em um mecanismo excepcional de limitação da autonomia do Estado membro. O objetivo da ADI é que seja decretada, da ADI interventiva, é que seja decretada a intervenção federal em um determinado, né, Estado membro. E aí, como eu falei, é só o Procurador-Geral da República que pede, né? É só o Procurador-Geral da República que pede, certo? Só o STF que julga. E em que situação que cabe, então, essa ADI interventiva? Que cabe pedir a intervenção federal? Nas palavras do professor Flávio Martins, caberá em casos de lesão a princípio constitucional sensível. Aí você pode ver mais sobre isso no artigo 34, inciso 7º, a exemplo, né, da aplicação, por exemplo, do mínimo exigido em saúde, do mínimo exigido em educação. Se isso aí não estiver sendo observado, né, caberia a intervenção. E aí, se o STF ele julgar essa ação procedente, o que ele faz? Ele simplesmente manda o presidente decretar esta intervenção, né, federal. É assim que funciona. O objetivo dessa ação é fazer com que o STF peça ao presidente para decretar essa intervenção. Temos uma outra modalidade de ADI, que é a ADI por omissão. A ADI por omissão, ela tem como objetivo tornar efetiva uma norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, uma norma constitucional que ela não está produzindo plenamente os efeitos, né? Porque aquilo ali ainda não foi tratado por meio de lei. Não se confunde com mandado de injunção, ok? Embora sejam ações com a ideia semelhante, a ADI ela tem um procedimento próprio, né? Ela tem a legislação específica que a rege, não é para vocês se confundirem. Os legitimados estão no artigo 103, são os mesmos da ADI genérica. O STF ele é competente para julgar. E quais são os efeitos da ADI por omissão? Os efeitos estão lá no artigo 12, né, artigo 12H da Lei 9.868 de 99. Então, se o STF reconhecer que existe uma omissão ali, se a omissão ela for proveniente do Poder Legislativo, o STF ele comunica ao órgão competente, comunica ao Poder Legislativo, né, dizendo que ele deve legislar, que ele deve suprir essa omissão.
Por outro lado, se essa omissão é do executivo, o STF ele comunica o executivo e ele dá um prazo para que o executivo crie essa norma, para que ele edite a norma. A lei fala no prazo de 30 dias, mas o STF pode atribuir um outro prazo que ele julga razoável. Então, falamos sobre as 3 modalidades de ADI, a ADI genérica, interventiva e por omissão. Ambas estão relacionadas às situações que violam o texto constitucional. Temos agora a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, que é uma outra ação do controle concentrado de constitucionalidade. Para o professor Luiz Roberto Barroso, a finalidade dessa medida é muito clara, afastar a incerteza jurídica e estabelecer uma orientação homogênea na matéria. Então, se existe dúvida a respeito da constitucionalidade de um texto normativo, a ideia é que essa dúvida seja sanada. A ideia é que o STF diga, sim, essa norma é constitucional. E aí o professor Luiz Roberto Barroso ele ainda completa, que é certo que todos os operadores jurídicos, eles lidam ordinariamente com a circunstância em que textos normativos estão sujeitos a interpretações diversas e constantes. Então, para sanar essa divergência, o STF declara que uma norma é constitucional por meio dessa ação, a ação declaratória de constitucionalidade. Então, o objetivo dessa ação é declarar uma lei ou ato normativo constitucional. O professor Flávio Martins, inclusive, ele explica na obra dele que toda lei ela tem uma presunção relativa de constitucionalidade e o objetivo dessa ação é converter essa presunção relativa de constitucionalidade em presunção absoluta. Os legitimados são os mesmos do artigo 103 da Constituição, você já sabe. Se tiver dúvida, clica aqui na letra da Constituição, clica no link e faz a leitura. O STF também é competente para julgar. A mesma lei 9.868 de 99 vai estabelecer o procedimento. A decisão é irrecorrível e essa ação só cabe para lei ou ato normativo federal. Temos, portanto, a última ação aqui do nosso estudo de controle. O objetivo dessa aula é pontuar apenas os aspectos principais, para você ficar informado a respeito do controle concentrado. E temos, portanto, a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, é uma ação destinada a evitar ou reparar uma lesão a preceito fundamental resultante de um ato do poder público, União, Estados, Distrito Federal e municípios, incluindo aqui atos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 88. Mas, afinal de contas, o que é esse preceito fundamental? A arguição de descumprimento de um preceito fundamental. Para o professor Luiz Roberto Barroso, a expressão preceito fundamental importa no reconhecimento de que existem a violação de determinadas normas que estão previstas na Constituição, especificamente de princípios, mas também de regras, e isso traz consequências graves para o ordenamento jurídico como um todo. Então, o professor Flávio Martins ele já fala que a ADPF serve para reparar ou evitar lesão a direitos fundamentais, a princípios fundamentais, a princípios sensíveis ou mesmo a cláusulas pétreas. A previsão dela está no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição da República. Ela já está prevista na Lei 9.882 de 99, é uma outra lei, vou colocar o link aqui embaixo da lei da ADPF. Ela é a ação mais nova dessas ações de controle. Ela cabe quando não couber outra ação de controle. Então, ela é considerada uma ação subsidiária ou mesmo residual de controle de constitucionalidade. Os legitimados são os mesmos do artigo 103 da Constituição, também cabe a figura do amicus curiae e os efeitos dela são os mesmos da ADI, da ação direta de inconstitucionalidade. Pessoal, foi uma aula rápida, só para pontuar mesmo os aspectos principais. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, clica aqui embaixo. Todos os links estarão para vocês aqui
né, no box de descrição dessa aula, a Constituição, a lei da ADI e das demais ações de controle, a lei da ADPF, bem como as duas obras que eu utilizei para preparar esta aula para vocês. Espero que essa aula tenha ajudado no entendimento da disciplina. Se você quiser ver mais videoaulas aqui neste canal, deixa a hashtag videoaulas aqui embaixo, que eu terei o maior prazer em gravar mais aulas para vocês. Um grande abraço e até mais!